Salve nação! Ótimo jogo do Flamengo, hein? A um ponto do Palmeiras, grande jogo do Flamengo, grande vitória do Flamengo, hein? Estamos na cola do líder. Então, vamos ver o que o Felipe Luiz acabou de falar na entrevista coletiva, hein? Segue aí. Boa noite, Felipe. Jéssica Mendes, para Flamengo TV. Muito se fala em superação quando o Palmeiras ganha em condições adversas. Hoje, dadas as nossas circunstâncias, desfalques, lesão de Gerson, você acredita que hoje foi o nosso jogo da superação? Bom, tá bem, tá bem? Alô, 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 caramba. Também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder do campeonato, os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes, talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação, jogadores que já estavam mais cansados, né, mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram muito... Esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos dois pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles para mim para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, boa noite. Felipe, um jogo com muita condição adversa, você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar, você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali, para montar o time com ele acredito que seja mais fácil.
Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico. E o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alacian, 2 jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencia de 1-0, e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar 2 jogadores do banco, o Ayrton Lucas, que vinha sendo muito contestado, você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco, é um bom jogador. Como bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto, e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais. Mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais. E mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os 2 zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então, optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E, realmente, o Varela foi muito bem, de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render, e feliz por ter dado certo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você próprio, na coletiva após a Copa do Brasil, enalteceu a importância deste confronto. Você disse, eu concordo, isso não define o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente, mas não é um jogo qualquer e não foi um adversário qualquer. Queria saber de você o peso que essa vitória tem para a continuidade do trabalho nessa reta final de preparação para uma competição importante. Tem um jogo também decisivo na próxima quarta-feira, e para você em especial. Havia muitas críticas, né, por parte da crônica especializada e até de parte da torcida com relação aos últimos resultados, a oscilação da equipe. Queria saber de você o peso que tem uma vitória diante do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito.
está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o de resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil, que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Okay? Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Na última coletiva eu te perguntei sobre os 2 melhores elencos, e hoje, por mais que você estivesse muito desfalcado, conseguiu achar as soluções para a equipe. Jogadores que jogaram fora da posição e foram muito bem, foi uma grande atuação, parabéns. Você acredita que, por esse jogo, por essa vitória, o Flamengo indo muito bem na segunda etapa, reforça a tese que o Flamengo é o melhor elenco da América, o melhor elenco do Brasil? E uma rapidinha, se me permite, sobre o Gerson. Parece que foi um pouquinho séria a situação, se puder falar sobre ele. Obrigado. Não sei, sinceramente. Vamos esperar mais exames, mas o pé dele travou no gramado e está com dor no joelho. Vamos ver os exames, o que vai acontecer. Sobre o elenco, eu quando sentei a primeira vez eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões, agora podemos melhorar ainda mais esse elenco. E isso aí a gente está muito atento ao mercado, toda semana, todos os dias conversamos sobre isso e quando abrir o mercado a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco, mas o do Palmeiras é muito forte também mas como eu falei para vocês, nem o Flamengo nem o Palmeiras, por ter o melhor elenco, vai ser vitória certa, né? Então, mas isso realmente tira a possibilidade de lutar por coisas grandes, e isso hoje o Flamengo oferece aos jogadores que vêm para cá e aos treinadores que sentam nessa cadeira aqui. Felipe, aqui, boa noite. Hoje você não começou jogando com o Pedro, e obviamente que a qualidade que o Pedro tem, cobra-se ele o tempo todo sendo titular. Você poderia explicar a sua escolha de não começar com ele, se tem a ver com a grama sintética, dele estar retornando de lesão, né? Ou se foi uma opção técnica mesmo, e assim como também eu pergunto da situação do Everton Cebolinha, porque você não tem o costume de fazer as substituições ainda no intervalo. Poucas vezes você fez isso desde que está comandando o Flamengo, e hoje você voltou já com uma substituição, colocando o Michael. Pode explicar também essa escolha de mudar no intervalo? Obrigada. Sim, a escolha do Pedro foi porque, pelo plano de jogo, eu acreditava que o time precisava um jogador mais como o Bruno no ataque, de mais velocidade, e eu acreditava que o Pedro poderia nos ajudar mais entrando no segundo tempo. E como eu já falei para vocês, para mim não existe ninguém mais importante do que a equipe, e eles entendem isso, eles entenderam isso, que o Pedro é um jogador espetacular e hoje entrou e, como eu falei, melhorou e ajudou bastante a equipe, e não tenho dúvida que ele vai continuar evoluindo e melhorando cada vez mais para poder, como eu falo, a hora que o jogador fala no campo e a hora que o campo fala, não tem como segurar um jogador que tem que estar melhor que o outro, né? Então, a partir do momento que esses jogadores, não só o Pedro, senão Pedro, Juninho, Wallace, Bruno, o que estiver melhor falando, vai estar no campo. E isso dependendo também da característica que a equipe precisa para o jogo que a gente vai jogar pela frente. E o do Cebolinha também achamos que, como era um jogo mais de associação, um jogo onde o ponta tinha que entrar mais para receber a bola no pé, optamos por começar com o Cebolinha. Ele não se sentiu muito bem fisicamente durante o jogo, acabou tendo alguma dificuldade e optei por trocar no intervalo. Ele mesmo estava reclamando da parte física dele, né? Então, é um jogador que, quando está bem, é muito especial e é preciso que ele retome também a melhor forma física que vinha nos últimos jogos, só que agora ele teve uma sequência pesada e deve ter sentido isso mais ainda o gramado sintético, mas é um jogador importante para mim.
Felipe, aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre um aspecto específico do jogo, duelo de pressão e saída para o jogo, né? O Palmeiras é um time que pressiona, sufoca muito, tem um jogo de encaixes muito definidos, né? E o Flamengo sempre tenta trabalhar desde a saída, também é um time que sufoca muito. Recentemente até o Guardiola disse que um dos aspectos que na visão dele mais evoluiu no futebol atual é a pressão na saída de bola. Existem muitas variações nesse sentido. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, porque no primeiro tempo o Flamengo teve muita dificuldade na saída e no segundo conseguiu encontrar um pouco mais de espaço. Houve alguma mudança, algum ajuste nesse sentido? Obrigado. Não, na minha visão, tem que rever o jogo, tá? Mas na minha visão, claro, tiro de meta, eles encaixaram, e você, claro, quando encaixa, muitas das vezes a solução não é uma saída curta, mas com a bola rolando, eles não encaixavam. Eles optaram por uma marcação individual no Arrascaeta, e a gente tinha um homem livre, tanto o nosso zagueiro, o Léo, muitas das vezes tinha espaço e tempo para conduzir a bola, como um dos nossos volantes também estavam muitas vezes com tempo para poder jogar. Só que depois progredir a jogada com esses encaixes é muito complicado. Por isso que eu falei que o Palmeiras ele te leva para um terreno, muitas vezes é como se fosse uma armadilha, né? Abre um meio para você jogar ali e o contra-ataque deles é muito forte. Então, tivemos dificuldade em progredir a jogada, não na saída de bola, na minha visão, mas eu tenho que rever o jogo. No segundo tempo, tivemos um pouco mais de paciência com a bola, verticalizamos um pouco menos e isso deu mais tempo ainda para os jogadores determinantes, como o Arrasca, como o Luiz, o próprio Bruno jogou mais e aí conseguimos ter mais o controle do jogo. Então, principalmente depois da entrada do Danilo e do Varela, também melhorou ainda mais essa posse, até fazer o gol, e depois do gol já realmente o time já optou por tentar defender um pouco mais o resultado. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Felipe, eu queria te perguntar sobre o Ayrton Lucas, a importância do gol para o Ayrton Lucas, um jogador que hoje entrou numa posição diferente, né? Não entrou na lateral, entrou um pouco mais avançado. Qual a importância para um jogador que você conhece tão bem, que já dividiu vestiário, de fazer um gol desse? E já aproveitando que eu falei de um lateral, quero saber se você conta com o Matias Vinha, pelo menos para o banco de reservas, quarta-feira contra o Tátira. Obrigado. Primeiro, falando do Vinha, está muito perto de voltar, vem treinando com a equipe nos últimos dias. É um jogador destemido, um jogador que tem muita personalidade, muita força de vontade, e eu acredito que ele vai demorar pouco tempo para voltar. Antes do Ayrton Lucas, vamos falar do Alexandro. O jogo que ele fez, espero que ele seja enaltecido pelo jogo completo que esse lateral performou hoje aqui. Uma verdadeira aula de um lateral esquerdo, que é bonito de ver. E o Ayrton entrou na ponta, e muito bem também. Entrou muito bem, porque ele é um jogador muito rápido, perigoso, e como a gente já estava em bloco baixo, ele tanto ajudava a defender, como o contra-ataque dele era muito poderoso, e assim foi, né? Então, como eu falei antes, são jogadores que entraram para potencializar a equipe, e no caso do Ayrton, para mim é importante porque assim, ele vinha fazendo bons jogos, muitas vezes até foi elogiado por vocês, mas às vezes é o jogador que está no alvo, né? Quando não faz um grande jogo, ou quando a equipe tem uma oscilação, ele é o primeiro a ser cobrado, então é importante para ele também esse gol a nível individual, mas como eu repito, a equipe está acima de tudo, e eles entenderam bem esse recado. Obrigado.